pensando na sua atuação cotidiana, no dia a dia como consultora, e óbvio, aí pensando não apenas em atletas, no total dos seus clientes, é natural, esse ainda é um mercado, digamos, incipiente no Brasil. E você aborda muitas pessoas que, óbvio, querem conhecer a área, querem cuidar melhor do seu dinheiro, mas que ainda não têm conhecimento. Qual abordagem você usa com esse pessoal? Como é que é o trabalho de assessor? Bom, o trabalho, quando a gente encontra, né, e ainda há muitas pessoas que não têm o conhecimento de como o mercado de plataforma aberta funciona, né? Então, assim, a XP foi pioneira nisso e por isso hoje se transformou, né, nessa potência. Mas ainda muitas pessoas não, até mesmo clientes já da XP, muitos ainda não entendem muito bem como que é o negócio, como funciona o modelo de negócio da XP. Mas para aqueles que ainda não são clientes, a gente busca o máximo possível criar analogias, coisas mais simples do dia a dia da pessoa para ela entender. A principal dúvida, ou o principal medo das pessoas, inclusive, passa por uma possível quebra, né, da XP. E antes mesmo da compra pelo Itaú, né, do Itaú se tornar sócio, isso já não tinha sentido, porque o dinheiro, a gente fala assim, ele passa através da XP, mas ele não fica na XP. Então, seu dinheiro vai estar em vários outros agentes financeiros, vários outros produtos financeiros que não dentro da XP. Mas claro que as pessoas têm essa dificuldade de entender de forma geral, mas que com uma boa explicação e com o tempo, elas, né, vão entendendo cada vez mais. O que eu vejo, assim, que a compra pelo Itaú, né, a sociedade, veio chancelar uma empresa que já vinha mostrando, né, a sua capacidade, e isso ficou, digamos, esse argumento, ele fica mais difícil da pessoa, né, expor para a gente, porque a gente sabe que o Itaú também é uma grande marca, é uma grande empresa. Então isso facilitou um pouco o trabalho, mas ainda a gente precisa sim de usar de bastante analogia para tentar mostrar para a pessoa como o modelo de negócios de plataforma aberta funciona. Conforme seus clientes vão conhecendo o mercado, eles vão mostrando ter, digamos, uma postura mais conservadora, mais agressiva, ou aí depende muito, vai de cada um, ou vai, digamos, talvez do tipo de cliente? Um grupo que tem determinado comportamento que você consegue identificar, outro? Depende muito das pessoas. De forma geral, elas se apresentam muito como conservadoras ainda, independentemente da profissão. Vejo muitos falando sobre conservadorismo nas aplicações financeiras e tendo um comportamento super agressivo em suas atividades ou empreendendo. E isso é o mais curioso porque não é de forma consciente. Então, assim, não, nos investimentos financeiros eu sou conservador, mas ok, na minha vida, nos meus negócios eu sou agressivo. Não, o pessoal acha que ela é conservadora em tudo. E aí a gente começa a mostrar, ó, tá vendo? Você está entrando aqui de sociedade, vai numa padaria, ou a economia real, ela é muito mais arriscada, né? Mas enfim, você tem o direito de fazer isso. Então, é mesmo um trabalho de educação, inclusive para a pessoa se olhar e entender que na vida dela, ela às vezes é muito mais agressiva do que ela imaginava. Então esse trabalho, por isso eu falei que eu fico feliz, justamente porque a gente compartilha conhecimento. A gente vai passando alguns insights para as pessoas e aí a gente vai, principalmente com a mudança da economia, a gente precisa de fazer isso. Porque se a gente tem uma taxa Selic, que até 2016 estava 14,25 e hoje está 6,5, se esperando ainda que se mantenha ou até caia, aquele famoso número mágico do brasileiro de 1% ao mês, ele fica cada vez mais distante. E eu falo para as pessoas, isso é ótimo, isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é sinal que a economia está melhorando, a gente vai ter mais geração de empregos, mas isso para o investidor exige um movimento diferente, exige um passo adiante, que é começar a entender um pouco mais de mercado de renda variável, porque o mercado só de renda fixa, ele não vai conseguir sozinho dar a rentabilidade que a pessoa estava tão mal acostumada, ainda que de forma errada, né? Porque 14,25 a Selic, a inflação bateu quase 11, então de juro real mesmo o ganho ainda era pequeno, mas
já são conceitos um pouco mais complexos para poder estar explicando para todo mundo. As pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender tão rápido assim o que é o juro real. E o William investidor, ele tem uma postura um pouco mais agressiva ou você ainda está, digamos, esperando para ver acontecer no mercado? Não, eu sou mais agressivo. Porque por eu entender mais, então isso me dá tranquilidade para poder manter meus investimentos mais em renda variável. Então isso, sabedor de que bolsa sobe, bolsa desce, eu vejo todos os dias, mas eu não sofro, entendeu? Então isso é o que, para você ter ideia, eu estava conversando com um prospect, um amigo, e falei para ele da minha carteira e tudo, e ele, não, pode fazer uma carteira igual a sua. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu não vou fazer carteira. Segundo, só estou te mostrando como exemplo o que é uma pessoa agressiva. Mas daqui a um mês a gente vai conversar e aí eu vou te mostrar que pode estar muito bom, mas pode não estar muito bom. Então não é assim que o seu perfil demonstra pelo menos que você é um investidor conservador. Então não dá para simplesmente copiar e colar as coisas. Isso ainda quando nem assessor eu era. Isso há 2 anos atrás, mas algumas pessoas já me pediam, né, algumas ideias, como que eu investia e tal, porque eu acabei virando um pouco de referência para alguns amigos. Mas eu falei, não, você não vai fazer isso, senão você vai me ligar daqui a 1 semana, desesperado, e não é assim que funciona. É melhor você começar devagar em renda variável. Uhum. E você acha que nesse momento atual de Selic baixa, e apesar de você ter uma volatilidade aí, o momento é de ser mais agressivo, digamos, entrar em posições compradas no mercado? O que eu penso primeiro em relação a qualquer investidor, que a pessoa tem que respeitar muito, muito o seu perfil, né? Então, assim, se a pessoa é conservadora, não tem problema, acho que ela deve se manter conservadora, buscando mais informações sobre como funciona o mercado de renda variável. Porque se a pessoa vai atrás só da rentabilidade, mas esse passo, às vezes com um perfil moderado, vai ter solavanco, né, no caminho, vai ter volatilidade. E isso a pessoa vai sofrer muito, quem não tem o perfil moderado, pelo menos. Então eu falo para as pessoas muito, se você tem perfil conservador, busque conhecimento. Eu até sugiro alguns livros, coisas para você entender melhor, porque não faça um movimento só atrás da rentabilidade. A rentabilidade, né, o investidor, ele é muito emocional. Então, assim, a pessoa vir seus investimentos caindo 3% às vezes, num dia de estresse ou num momento de greve dos caminhoneiros, ela sofre muito, né? Então esse sofrimento ele não é saudável. Então conheça primeiro e aí quando começar, comece bem lentamente, sabe? Porque essa euforia muito grande quando a bolsa começa a subir é muito perigoso, porque quase qualquer coisa de renda variável sobe. Mas também, quando tem o solavanco, a pessoa ela assusta, porque ela não tem conhecimento. Geralmente, ela realiza o prejuízo e ela fica traumatizada e nunca mais ela volta. E se a gente, ou demora a voltar, e se a gente espera mesmo, tem essa esperança de economia melhor, ela vai estar muito longe de ter uma rentabilidade melhor. E pensando agora, independente do perfil das pessoas, no momento atual, quais são as melhores oportunidades de investimento que você pessoalmente avalia? Seja mercado acionário, fundos imobiliários, ou de repente fundos multimercado, até renda fixa. O que você avalia hoje como oportunidade interessante de investimento? Tudo que você falou. Porque, na verdade, a diversificação, né, que é o segredo de uma carteira boa, né, uma carteira equilibrada. Então, eu vejo assim, todo produto pode ser interessante, dependendo do perfil do cliente, mas também quando se elabora uma carteira, pensar muito, né, na dosagem dessa carteira. O maior segredo de uma carteira é como você vai, né, diferenciar, vai mensurar o que você vai colocar num lugar, vai colocar no outro. Os especialistas, né, fazem isso de forma muito inteligente, muito capacitada. A gente mostra para os clientes os produtos, né, os especialistas montam a carteira de acordo com o perfil do investidor. Mas o que a gente mais vê é exatamente, né, o que eu ouvi muito no futebol, né, de nutricionista, né, o prato tem que estar colorido.
Tem que ser várias coisas dentro de um prato e tal. De atleta se fala muito isso. A carteira é a mesma coisa, né? Agora vai ter mais arroz, vai ter mais carne, vai ter mais feijão. Esse equilíbrio os especialistas vão montar, né, vão balancear de acordo com o perfil do atleta, no caso de um investidor de acordo com o perfil do investidor, nutricionista de acordo com a necessidade do atleta. Em termos de números, quantos, em termos de porcentagem, você acha que seria uma, digamos, carteira considerada agressiva em renda variável? Eu vejo de forma geral que, assim, eu já vi pessoas falando que carteira em renda variável até de 10% só em renda variável pode ser uma carteira considerada agressiva, mas que seria entre 30% de uma carteira na renda variável seria uma carteira agressiva, mas eu vejo muita divergência também entre os especialistas quando eles tocam nesse assunto, sabe? De buscar um equilíbrio, ainda que seja uma carteira agressiva. Ela vai ter 80% em renda variável, ou ela vai ter 30% em renda variável. Ela com 30%, ela é agressiva, ela não é? Então eu vejo também divergências em relação à definição do que seria de fato uma carteira agressiva. E para completar, você acha que no cenário atual é interessante entrar no mercado de maneira um pouco mais agressiva? Pelo que eu estou vendo, assim, torcendo muito para a Selic cada vez, né, cair mais, porque eu entendo que isso é melhor para a nossa economia. Eu entendo que o brasileiro ele precisa estar mais próximo de conhecimento, estar mais próximo do entendimento de como funciona a renda variável e aí começar com muita tranquilidade, muita naturalidade, investir pouco a pouco em renda variável. Se ele vai se tornar um investidor agressivo no curto prazo, acredito que não. Mas que ele pelo menos comece a experimentar uma mudança, né, de mindset de conservador para um pouco moderado. Porque se tudo de fato ocorrer com otimismo, né, a gente vai ter dificuldade só nos produtos conservadores de entregar a rentabilidade que o cliente, né, que o investidor deseja. E isso só se dará com uma mudança de comportamento em relação aos seus investimentos. William, a gente vai ficando por aqui, mas muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, um prazer.